Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: quem foi o rei que foi comido por bicho por não dar glória a Deus? Você sabe quem é esse rei? Não? Se sim, parabéns para você, então. E se não, você vai descobrir agora neste momento. Vamos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Ou seja, ou por bichos, né? Em outras linguagens bíblicas está assim, um pouco diferente, mas é a mesma palavra, com o mesmo sentido, para que você entenda. São 6 Herodes, tá? E eu preciso falar para vocês desses Herodes, para você entender qual desses Herodes foi aquele que foi comido por bicho, porque não deu glória a Deus. Por que é importante o cristão dar glória a Deus? Por que nós cristãos, quando estamos reunidos para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome na casa do Senhor, precisamos dar glória a Deus? Precisamos dar glória a Deus porque alguém pede? Precisamos? Não. Nós temos que dar glória a Deus porque é algo que está dentro de nós, através do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós sentimos isso no nosso coração, essa alegria, essa vontade de dar glória a Deus e aleluia, para que Deus receba essa glória e essa honra. Então vamos aqui começar. Primeiro, o Herodes o Grande, que mandou matar as crianças em Belém. Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos dos 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Agora vamos para o segundo Herodes, que foi o Herodes Arquelau ou Etnarca, que assumiu a Judéia após a morte de seu pai. Olha o que diz em Mateus 2:22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Isso aqui foi o José, né, que sonhou, o anjo dizendo para ele ir para as partes da Judéia. E agora vamos para o terceiro Herodes, Antipas ou Tetrarca. Governou 1/4 do território. Foi ele que assassinou João Batista, que teve um breve encontro com Jesus Cristo durante seu julgamento em Jerusalém. Olha o que diz Lucas 3:19. E sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, foi por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Vamos ler Lucas 23:7-8. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remetendo a Herodes, que também daqueles dias estavam em Jerusalém, Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, que esperava que lhes veria fazer algum sinal. Agora vamos para o 4º Herodes, Filipe. Outro tetrarca governou a Itureia, Traconites, Gaulonites, Aionites e Bataneia. Não sendo uma figura central, foi rapidamente mencionado em Mateus. Olha o que diz Mateus 16:13, olha só.
E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Agora vamos ler Lucas 3:1. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe da Itureia e da província de Traconites, Lisânias e tetrarca de Abilene. Então foi somente essas citações aqui do quarto Herodes Filipe. Agora vamos para o quinto Herodes, que foi o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, chamado de Rei Herodes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1, que mandou matar Tiago à espada. Tiago é aquele Tiago que escreveu o livro de Tiago, tá? E vamos ler Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Entenderam? E agora vamos para o sexto e último Herodes, o Agripa II. Bisneto de Herodes, o seu encontro com o apóstolo Paulo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, 13 e 26, 32. Vamos ler? E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Atos 25, 13. Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. E está localizado em Atos 26, versículo 32. Fazendo um resumo aí, portanto, dos 6 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande. Segundo, Herodes Arquelau ou Etnarca. Terceiro, Herodes Antipas o Tetrarca. Quarto, Herodes o Filipe. Quinto, Herodes Agripa I. Sexto, Herodes Agripa II. Então este rei aqui, que foi comido por bicho, por não dar glória a Deus, foi o rei Herodes Agripa I. Então nós vamos descobrir por que este homem foi comido por bicho, que ele não deu glória a Deus. O rei que foi comido por bicho morreu. Foi Herodes Agripa I. A Bíblia diz que ele foi ferido fatalmente por um anjo do Senhor. Ele foi comido por vermes e morreu por não dar glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12, 23. Então, eu quero dizer para você aí que está ouvindo, que serve a Deus, continue dando glória a Deus, tá? E as pessoas que não sabem, não conhecem, que nós cristãos, quando estamos reunidos, damos glória a Deus, damos aleluia. Isso não é loucura, isso não é fanatismo, isso é agradecendo a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus, de maneira que só Deus entende. Então muitas pessoas não entendem isso, mas o importante é que o nosso Deus, ele entende o nosso glória a Deus e o nosso aleluia quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus e louvamos a ele com todo o nosso coração. Então vamos lá. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande, aquele que ordenou o massacre dos meninos com menos de 2 anos em Belém, em conexão com o nascimento de Jesus. É importante saber que esse Herodes foi comido de bicho e morreu. Também não é o mesmo que mandou matar João Batista e fez por acaso de Jesus em seu julgamento. Lucas 23, 7 e 12. Nessas ocasiões, o rei em questão aqui foi o rei Herodes Antipas, seu meio-tio. A perversidade do rei que foi comido por bicho. Vamos ver essas perversidades que este homem fez? Esse rei que foi comido de bicho era um homem perverso. Olha só, preste atenção. Este rei que foi comido por bicho era um homem perverso. Você está ouvindo? Você aí que não conhece a Deus, que é perverso, que é perversa, cuidado, viu? Cuidado, porque este homem aqui
sofreu as consequências do seu pecado, porque ele era mau, ele era um rei perverso. Cuidado para que você não seja perverso, nem com as pessoas que estão ao seu redor, que são inocentes, que não merecem, e nem contigo mesmo, porque muitas das vezes nós somos perversos com nós mesmos. Então seja justo com você mesmo e não seja perverso com as pessoas que sejam bons para você. Olha só o histórico deste homem. Ele sempre estava envolvido em intrigas familiares, num jogo obscuro de poder. Mas diferentemente dos seus precedores, os herodianos, ele contava com o apoio do povo. O que acontece é que a dinastia herodiana não era aceita pelos judeus porque os seus representantes tinham sangue estrangeiro. Para os judeus, a dinastia de Herodes era usurpada ou usurpadora, que ocupava o lugar da dinastia dos Asmoneus. Essa dinastia teve início com a revolta liderada por Simão Macabeu. Os Asmoneus governaram aquela região durante muitos anos, até que foram substituídos pelos herodianos. Por isso Herodes o Grande e Herodes Antipas foram detestados pelo povo. Mas o Herodes Agripa I, o rei que foi comido de bicho, também tinha sangue asmoneu. Sua avó havia sido uma princesa da dinastia asmoneana e se casou com Herodes o Grande. Portanto, entre os Herodes anteriores, o Agripa I era o mais aceito pelo povo. Contando com o apoio dos principais dos judeus e querendo mostrar comprometimento com a região judaica, Agripa I empreendeu uma dura perseguição contra a igreja primitiva. Ele agiu de forma sanguinária. Já viu gente sanguinário? Então ele era sanguinário, esse rei aqui. E por isso que aconteceu isso com ele, essa coisa terrível aqui. E ele estava disposto a acabar com o cristianismo em seu território. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário neste momento. Eu quero dizer aqui o seguinte: muitas pessoas usadas pelo diabo querem destruir os cristãos, querem destruir as pessoas que são verdadeiramente servos do Senhor, que estão ali sempre obedecendo o que a palavra diz, obedecendo às doutrinas da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é uma lei. E se nós temos um Deus, nós temos que seguir a lei deste livro, este Deus. Então a nossa bússola e o nosso livro de receita e de cabeceira é a Bíblia Sagrada. Então não podemos fugir daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos e vemos com os nossos próprios olhos. E nós ouvimos e sentimos com o nosso coração. Então este homem, ele queria acabar com o cristianismo. E hoje em dia, você não acha que existem muitas pessoas por aí que criticam o cristianismo, que criticam os cristãos, que chamam os cristãos de doido, de louco, e ainda diz que nós perseguimos, né? Levantam calúnias absurdas, sem pé, sem cabeça. Por aí por fora, em outros países, eles até matam os cristãos de forma horrenda, de forma horrível. E este Herodes, ele também tinha essa natureza maligna, essa natureza que o diabo usava ele para tirar a vida dos cristãos, dos servos e das servas do Senhor. Jesus ama o pecador, mas detesta o pecado. E ele não aceitava que os discípulos pregassem o Senhor Jesus, a palavra. E ele se levantava, ele caluniava, ele perseguia, ele fazia tudo que não prestava. Ele queria a glória para ele. O que Deus está falando conosco é o seguinte, é que nós fomos chamados para dar glória a Deus mesmo, aleluia mesmo. Não importa se chamam de louco, de doido. Nós não estamos nem aí para esse povo. A gente vai dar glória a Deus e aleluia mesmo. Os Herodes da vida vão cair. Foi ele quem ordenou que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, fosse morto. Foi ele que matou, sabia? Ele também enviou o apóstolo Pedro para a prisão, que só escapou do cárcere porque contou com a intervenção sobrenatural do anjo do Senhor.
O escritor de Atos dos Apóstolos relata que esse rei estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratá-los. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos de número 1. É importante que você faça estas leituras que eu estou falando para você nessa mensagem, para que você venha ter entendimento aí dessa palavra, dessa mensagem de hoje. Então, por quê? O rei foi comido de bicho. A Bíblia Sagrada diz que num dia específico, aquele rei se vestiu com seus trajes reais e fez um discurso diante do povo. Então o próprio povo começou a gritar que ele falava como um Deus e não como um homem. Toda essa bajulação inflamou mais ainda o seu orgulho e na mesma hora o anjo do Senhor o feriu. Você prestou atenção aqui no que eu falei agora? Você que está ouvindo aí, e você também é ouvinte da palavra do Senhor. Esse homem se sentiu um Deus, porque estava com seus trajes reais. Naquele tempo, você sabe, que naquele tempo, o tempo dos apóstolos, naquele tempo, os reis se vestiam com as vestes reais, e aí ele chegou lá na frente e ficou se achando um Deus. E aí o anjo do Senhor veio, feriu ele, com algo que foi mortal para ele. E o que eu tenho para te dizer nesse momento? Preste atenção. Cuidado, viu? Cuidado para que você não venha cair no mesmo erro deste rei chamado Herodes Agripa. Porque esse homem morreu porque ele se sentiu um Deus. Você lembra de Nabucodonosor? Quando ele achou que tudo que ele tinha conquistado era dele? E o Senhor disse assim: olha, Nabucodonosor, você está se achando, Você está se achando demais, você se acha muito. Eu vou mostrar para tu que tu não é nada. Então, aí vai pro mato, vai virar um bicho. Vira um bicho. Passou 7 anos, criou pelos no seu corpo, as suas unhas cresceram, ele ficou parecendo um bicho. Por quê? Porque ele se sentiu maioral. Eu quero dizer para você que está ouvindo aqui, nunca se sinta maior do que ninguém. Você não é nem maior do que ninguém e você também não é nem menor do que ninguém. Esse negócio da pessoa ficar se orgulhando, esse negócio da pessoa ficar se achando porque tem uma posição tal, porque é mais riquinho, porque é mais riquinha, porque eu tenho uma posição tal, isso é besteira, isso é uma coisa muito assim, sabe, uma coisa sem graça, vou falar a verdade. Porque isso não traz nenhum benefício para ninguém. Nós temos que ser pessoas humildes. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou humilde de coração. Então nós temos que ser humildes, tá? Não nos sentirmos inferior a ninguém, não se vitimizar, mas também não querer se sentir o maioral, querer se sentir a grandona, o grandão da terra, os sabichões das nações, a sabichona das nações. Eu sei mais do que fulano, porque fulano não sabe de nada não, quem sabe sou eu. Olha, cuidado, viu? Porque este homem pagou um preço muito grande, porque ele perseguiu o povo de Deus e também se sentiu um Deus. Esse Deus aqui não é com letra maiúscula, não. Este Deus aqui é com letra minúscula, para você ver, a diferença do Deus com letra maiúscula, que é o nosso Deus, e o Deus Baal, que é este Deus que às vezes o homem se intitula alguma coisa e o diabo também, este Deus com letra minúscula. Então, nosso Deus, ele é Deus com letra maiúscula. Cuidado com esse negócio de ficar querendo ser, porque tá lá em cima, viu? Vamos ser humildes de coração, vamos ser do povão, sabe? Do povão, quando eu digo do povão, as pessoas têm que ser humildes mesmo. Entrar no meio do povo, falar com as pessoas, dar um bom dia. Quando passar por lá na rua, alguém dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. Então a gente dá a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, minha irmã, paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, como é que você está, tudo bem com você? A gente tem que ser assim, a gente tem que parar com esse negócio de querer ser maior do que os outros. Porque eu sou mais rica, porque eu sou mais sabichona, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais isso. Não tem que ser assim não, entendeu? Então ele usou da autoridade que ele tinha para fazer isso.
tá? Olha o que aconteceu, preste atenção. O historiador Flávio Joséfo fornece alguns detalhes importantes nesse episódio, preste atenção. Ele relata que Herodes Agripa tinha ido a Cesareia, seu objetivo era participar de um festival em homenagem ao imperador romano Cláudio. Este festival consistia numa série de jogos que eram realizados a cada 5 anos na data do aniversário do imperador. No segundo dia de festival, Agripa entrou à arena e fez bem no início da manhã, e seu traje era feito de finos de prata. Quando os raios de sol repousaram sobre sua roupa, ele ficou todo iluminado, refletindo a luz do sol. Foi nesse momento que o povo começou a se dirigir a ele como um Deus. Preste atenção, olha só. Não é porque ele estava vestido com essa roupa aqui, de trajes, né, de roupa prata. Não era a roupa em si, né? Porque você pode vestir a roupa que você quiser. O negócio foi o coração dele. É aqui dentro de nós, olha. Não é fora, não, é dentro de nós. Quando nós nos sentimos maior do que as pessoas, é dentro de nós que Deus está vendo, não é fora não. Porque você pode vestir a melhor roupa que você quiser, você pode ficar mais elegante. Isso aí eu não sou contra, ninguém se arrumar lindamente, ficar bem refinada, eu não sou contra isso, porque eu também gosto de me alinhar. Quando eu tenho que me alinhar, eu gosto, entendeu? Mas isso não é vaidade para mostrar para ninguém. Eu sou melhor do que fulana, eu me arrumo mais bonita do que fulana. Não. Você vai se arrumar para você mesmo, você vai se arrumar para ficar bonita para Jesus e para você se sentir bem. Aqui no caso não era a roupa dele, só que no dia da festa lá, ele se vestiu dessa maneira. Mas como eu disse, não era a roupa, foi o sentimento do coração dele que fez ele ficar dessa maneira, se achando todo poderoso, né? Então ele se vestiu com esse traje aí e ele ficou orgulhoso. E não repreendeu seus bajuladores, nem rejeitou aqueles louvores ímpios. Então, o anjo do Senhor feriu, e muitas passagens bíblicas, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, comissionados a executar o seu juízo, né? Você vai ler aí 2 de Reis, capítulo 19, versículo 35. Todo aquilo, daquela bajulação, daquele negócio todo. Pra que isso? Gente, tem um povo assim mesmo sem noção, sinceramente, que fica bajulando os outros. Isso é muito feio, sinceramente, muito feio isso. Flávio Joséfo ainda escreveu que ele foi acometido de uma dor abdominal insuportável. Essa dor, ela persistiu por 5 dias, enquanto o rei redefinhava até finalmente morrer. Oh, que terrível, viu? A natureza da doença de Herodes já foi muito debatida ao longo do tempo. Alguns sugerem apendicite, outros envenenamento, outros afirmam um tipo de síndrome rara, né, que causa gangrena, especialmente na área abdominal, que poderia explicar a presença dos vermes. Seja como for, pode-se concluir que a causa primária da doença fatal de Herodes foi o castigo divino. Cuidado, hein? Com o castigo divino. Pare de perseguir povo de Deus. Para de perseguir homem de Deus. Para de perseguir mulher de Deus. Para de falar besteira. Você aí que está ouvindo, que diz que serve a Deus, e você também que não serve a Deus, que está perseguindo cristão, que está perseguindo cristã, está perseguindo homem de Deus, que está perseguindo mulher de Deus. Cuidado para o castigo divino não chegar até você. A colheita chega na hora certa. Então esse homem recebeu um castigo terrível. Ele foi acometido dessa situação. Ele foi comido de bicho, porque a Bíblia diz isso. Está escrito. Tendo um fim terrível, doloroso, desprezível. Além disso, o principal texto bíblico não explica a doença de Herodes, mas aponta com a soberania de Deus. O rei perseguidor da igreja, que foi aclamado como um Deus, estava morto, enquanto o evangelho continuava avançando para a glória do nome do Senhor. Atos dos Apóstolos 12, 24.
O texto é bastante claro ao dizer que o rei foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Porém, muita gente interpreta essa declaração de forma equivocada. Muitos pensam que o rei foi comido de bicho porque não exclamou glória a Deus. Veja, ele não exclamou glória a Deus. Isso ele não falou, tá? Mas a questão aqui foi essa, olha. Não é porque você não deu glória a Deus que você é comido de bicho, não. Mas o cristão tem a obrigação de adorar a Deus. Por quê? Porque é algo que está dentro de nós, né? Nós damos glórias a Deus para o nome do Senhor ser glorificado. Não é porque os outros ficam mandando, não é porque nós somos obrigados, nada disso, não. Entendeu? Mas aqui, olha, preste atenção aqui nessa mensagem. Aqui estamos respondendo porque o rei foi comido de bicho, uma explicação aqui para você entender de uma maneira diferente. Então, com base nisso, ainda aqueles pregadores que ameaçam os ouvintes às suas pregações, dizendo: quem não glorificar poderá ser comido de bicho. Olha só, mas essa interpretação é completamente errada. Quando a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e foi comido por vermes e morreu, ela está dizendo que o rei, em seu orgulho, aceitou para si a própria glória que pertence a Deus. Você prestou atenção aí? Olha, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus quem dá. Não é nosso não, gente. Não é nosso não, meu povo. É de Jesus, é de Deus, é dele, não é nosso não. Tudo que nós temos é pertencente quem? A ele. Então eu quero dizer para você neste momento aí que está ouvindo essa palavra. Toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus. E por ele e para ele são feitas todas as coisas. Então, quando você pega a glória para si, eu fiz isso, foi eu que fiz isso, você não fez nada não, você fez a sua parte sim como ser humano. Mas a glória pertence a Deus, então cuidado com isso aí, tá? Para você não ficar pegando glória para si, se achando na última bolacha do pacote, né? E a última Coca-Cola do deserto. Isso aí é um ditado popular que tem por aí. Então cuidado com isso. Cuidado. E tudo aconteceu quando ele estava sendo louvado, exaltado por seus bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Bajuladores também são puxadores de tapete, tá? A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que honrar as pessoas, nós temos que elogiar as pessoas com sinceridade, mas nunca ficar com esse negócio de bajulação. Esse negócio de bajulação não presta. Se você aí que tá me ouvindo conhece alguém que é bajulador, pode esperar com todas as letras que essa pessoa também é puxador de tapete. Pode esperar. Não vem coisa boa daí não. Então vamos ter cuidado aí com esse negócio de bajulação, tá bom? Deus não permite que ninguém ouse tomar o seu lugar. Você vai ler Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, 9. Todos aqueles que incorreram nesse pecado, uma hora precisaram prestar contas, com Deus. Como eu falei para você do rei Nabucodonosor, né? Ele acabou ficando louco. Embora Deus tenha tido misericórdia da sua vida, ele foi restaurado da sua sanidade. Você vai ler Daniel 4. A tradição judaica também afirma que o rei Antíoco Epifanes, um perseguidor dos judeus, teve um fim semelhante. Seu corpo estava tomado de vermes, enquanto ele ainda vivia agonizando. Esse caso também foi registrado em um livro de apócrifo, né? 2 Macabeus 9:9. Esse é um outro livro que tem, tá? Que tem essa história aí. Mas vamos lá. Quem não der glória a Deus será comido de bicho? Preste atenção, aqui é uma pergunta, tá? Vimos que o pecado do rei que foi comido de bicho não foi a falta de dizer aleluia ou glória a Deus. Preste atenção para você entender, tá? No culto. Tem muita gente que glorifica em alto e bom som. Isso aí você pode fazer o tanto que você quiser, tá? Pode fazer, porque a vontade é sua, tá? Você precisa dar glória a Deus se você sentir vontade. Isso aí, Deus não vai ficar ofendido porque você vai dar glória a Deus, não. Mas você precisa ter cuidado, nós precisamos, as pessoas do mundo também, que elas não conhecem, mas precisam saber que esse negócio de ficar pegando glória para si, recebendo aquilo que é para Deus, cuidado, porque pode acontecer isso de alguma maneira. Então temos que ter cuidado aí com os bajuladores, né, com orgulho, com arrogância, com
com a prepotência, com a nossa vaidade, tudo isso aí você tem que ter cuidado, porque senão você vai cair uma hora do cavalo. O apóstolo Paulo, ele foi derrubado pelo próprio Jesus Cristo, pela arrogância de achar que ele poderia perseguir os cristãos, achando que estava zelando das coisas de Deus, só que ele não sabia e Jesus teve um encontro com ele. Então não caia nessa tentação do diabo, não caia. Todos aqueles que usurpam a honra de Deus receberão o pagamento apropriado por seus atos. O rei, que foi um perseguidor da igreja, assassino de apóstolo, aceitou para si o louvor, que só pertence a Deus. Morreu de forma vergonhosa diante de seu próprio povo. Outros também agem como ele, mas parece passar por essa vida sem nenhuma cobrança. Eles não morrem comidos de bichos, como Herodes morreu. No entanto, haverá o dia em que eles receberão o pagamento justo por seu pecado. Essa retribuição ocorrerá num lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos, capítulo de número 9, versículo 48. Ou seja, quer dizer o inferno, né? Então, cuidado para você não passar por essa situação que aquele rei passou de ser comido por bicho. Cuidado, fique alerta, não caia nessa tentação que Herodes Agripa caiu, de pegar a glória para si. Se policie, vigie seus pensamentos, vigie seu coração e seja um servo humilde, fiel, que Deus vai te honrar na hora certa, mas não se orgulhe. Deixe que Deus trabalhe por você, mas faça o que Deus mandou você fazer, para que você não venha cair no mesmo erro dele, a mesma tentação que ele passou, acabando aí morrendo de forma horrível. Então tenha cuidado, não seja um Herodes da vida, cuidado. Então que Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.